Irmãos, na data do próximo dia 31, ainda desse mês de outubro, é comemorado o dia da Reforma Protestante pelos cristãos evangélicos de uma forma geral. A Reforma aconteceu no século XVI, mais de 500 anos atrás, e ela foi um movimento muito abrangente. Ela praticamente atingiu todos os setores da vida das pessoas na parte ocidental do mundo. Começou na Europa e se espalhou, chegando aqui na nossa América. Porém, a doutrina, o ensino cristão foi o alvo principal e foi a marca fundamental da Reforma Protestante. Vários pontos doutrinários foram estabelecidos por esse movimento, mas a doutrina de Cristo foi algo central. A doutrina de Jesus Cristo, que a teologia chama de cristologia. O magistério reformado estabeleceu uma premissa de que Cristo é o único e absoluto mediador entre Deus e os homens. Na doutrina de Cristo, Cristo e somente Cristo Cristo é o único reconciliador entre Deus e os homens. E essa base doutrinária, ela se firmou, com a Reforma e desenvolveu-se na história do cristianismo, e surgiu um lema para isso, que primeiramente foi colocado em latim, que é solo Christus, e que pode ser traduzido como somente Cristo. Somente Cristo. Por isso, meus irmãos, nós vamos pensar na mensagem de hoje sobre vivendo motivados pela doutrina da Reforma. Vivendo motivados pela doutrina da Reforma. Será o nosso tema. E eu gostaria aí de chamar a sua atenção nesses 2 versículos de Atos dos Apóstolos que nós lemos, que nós podemos encontrar muito sobre a doutrina de Cristo e por esta doutrina sermos guiados a fim de nós sermos mais santos e termos uma vida mais fiel para com Deus. Então, meus irmãos, nessa passagem bíblica, nós encontramos o relato de Estevão falando no momento final da sua vida. Esse relato se refere à morte de Estevão. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, a igreja inicial lá em Jerusalém. E Estevão foi o primeiro seguidor de Jesus Cristo que morreu pela fé no Evangelho. Ele é chamado o primeiro mártir do cristianismo. E ele foi executado pelo sinédrio judaico. Ele foi morto pelas autoridades religiosas judaicas como um herege. E isso aconteceu de modo injusto e brutal. E a morte de Estevão, ela acontece pouco tempo após Jesus Cristo ter concluído a sua obra na terra e ter sido assunto aos céus, ressurreto, e ter enviado para a sua igreja o Espírito Santo. É imediata esta façanha de Estevão chegar ao martírio, algo que estava nos primórdios do cristianismo. Estevão, nesse momento, meus irmãos, que nós lemos essas palavras, ele estava confessando Jesus, simplesmente confessando com os seus lábios. E mediante esta confissão de fé,
ele estava enfrentando uma severa oposição e um grande ódio dos judeus. Se você ver aí no verso 54, ouvindo eles isto, ou seja, o sinédrio judaico, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então Estevão recebe uma visão da glória celestial. E ele contempla Jesus Cristo de pé, à direita de Deus. Estevão teve os seus olhos do coração, da sua alma, abertos pelo Espírito Santo, para ver Jesus no seu lugar de honra, para ver Jesus exaltado, para ver Jesus glorificado, para ver aquele que disse: tenho todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, o Pai me concedeu. Jesus é revelado para Estevão como o único e grande Rei exaltado sobre o universo. Jesus estava de pé. Leia novamente o texto, no verso 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Existem outros registros no Novo Testamento, como do apóstolo Paulo, que escreve aos Romanos e aos Colossenses, que Jesus é apresentado à direita de Deus, mas não de pé, assentado. Está escrito em Colossenses 3:1: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Também o escritor aos Hebreus escreve que Jesus está à direita de Deus, mas assentado. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim: ele, que é o resplendor da glória, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Contudo, meus irmãos, na visão de Estevão, aqui no texto de Atos, Jesus está de pé. Jesus está de pé, ele não está sentado, ele está de pé. Estevão estava sob julgamento. O tribunal judaico o estava julgando. Ele vê Jesus levantando-se do seu trono para defendê-lo diante do tribunal celeste, o advogado junto ao Pai. Estevão estava sendo expulso da presença dos homens. Ele estava sendo rejeitado e ele estava sendo odiado, e em poucos momentos ele seria apedrejado e ele seria morto por causa da sua fé. Estevão estava sendo rejeitado pelos homens. Jesus se levanta do trono celeste para recebê-lo. Jesus se coloca de pé para acolher e para honrar o seu servo confessante e fiel. Somente Jesus defende
e justifica os homens pecadores, mas ele faz isso com os seus seguidores. Somente Jesus acolhe e recebe nos céus os homens pecadores, mas ele faz isso somente com aqueles que o obedecem. Somente Jesus venceu a morte e, como o Rei exaltado, ressurreto, se assentou no trono celeste para reinar e para advogar a causa do seu povo. O seu povo, aqueles que o seguem fielmente até o fim. Somente Jesus é a esperança do seu povo. O seu povo é aquele que vive por ele, que vive para ele e que se entrega por ele todos os dias. Somente Jesus é que deve ser o foco da vida da sua igreja. Daí, meus irmãos, no texto que fala para nós dessa suficiência de Jesus Cristo, nós podemos encontrar algumas motivações para nós olharmos somente para Jesus. Olhe somente para Jesus, como fez Estevão. Em primeiro lugar, enchendo-se do Espírito Santo. Olhe somente para Jesus, enchendo-se do Espírito Santo. Leia o versículo 55, parte inicial. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. O espírito humano de Estevão estava completamente sob o controle do Espírito de Deus. Todas as faculdades racionais, emocionais e volitivas de Estevão estavam debaixo da total influência do Espírito de Deus. Cheio do Espírito Santo, uma vida em total submissão a Deus, o Espírito nessa terra. E quem está cheio do Espírito Santo, pensa e planeja coisas agradáveis a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo pensa e planeja coisas que abençoam as pessoas. Quem está cheio do Espírito Santo fala uma linguagem edificante, palavras que trazem benefício para a vida dos outros. Quem está cheio do Espírito Santo toma decisões acertadas na sua vida, porque toma decisões debaixo da palavra de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo tem um comportamento sóbrio, controla as suas emoções, controla as suas raivas, não anda destemperado ou destemperada. Quem está cheio do Espírito Santo serve o seu próximo em amor. Agora, meus irmãos, todos nós somos compromissados no dia a dia com as coisas dessa vida. Todos nós
temos os nossos relacionamentos nessa terra, mas compromissos e relacionamentos não podem nos dominar e nem nos controlar. Nós devemos trabalhar, claro que sim, fazer negócios, claro que sim, ter amigos, namorar, os solteiros, claro, viver com nossos familiares, viver a nossa vida conjugal, claro que sim, mas coloque Deus em primeiro lugar. Em tudo na sua vida, ponha Deus em primeiro lugar. Busque agradar a Jesus Cristo, seguindo os seus ensinos e o seu exemplo. Ele veio ao mundo para obedecer o Pai. Imite-o. Ele veio a esse mundo para fazer a vontade de Deus. Ele trabalhou, ele se relacionou, ele cuidou de sua casa até começar seu ministério com os apóstolos. Mas o Pai sempre esteve em primeiro lugar. Quem é de Jesus Cristo coloca Deus acima de qualquer coisa. Não deixe de congregar por causa dos seus trabalhos, por causa dos seus negócios, por causa da sua família, por causa dos seus relacionamentos. Não abandone o convívio da comunidade de fé, que é a sua congregação. Ouça o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5, 18 e 21, eu vou ler para você, abre aspas. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que Paulo diz nesse texto? Que o enchimento do Espírito Santo se dá na comunhão do povo de Deus. Quando é que se fala com cânticos, hinos espirituais, louvando a Deus de coração? No culto, na adoração, nas reuniões, no ajuntamento santo. Quando é que se sujeita um ao outro no temor de Cristo? Quando se está em comunhão, quando se está trabalhando juntos no Evangelho. É preciso estar com outros irmãos em adoração, se quiser encher-se do Espírito Santo. Não é sozinho, é com a igreja. O Espírito Santo não está só em você, está em um povo. A chama vem do corpo. É o corpo unido. Deixe o pecado de se isolar. Deixe o pecado de entrar na sua própria bolha. Quantos entram na igreja e saem somente consigo mesmos? Não se abrem, não quebram a casca. Olham-se simplesmente como o centro de tudo, como se tudo girasse em sua volta. Assim não há enchimento algum do Espírito Santo. Assim não está glorificado o nome de Cristo. Assim não se está olhando para Jesus, o Cristo que reina glorificado e exaltado. A primeira motivação do somente Cristo
é encher-se do Espírito Santo. Olhe somente para Jesus, como fez Estevão, em segundo lugar. Tendo a mentalidade voltada para o céu. Olhe para Jesus, tendo a sua mentalidade voltada para o céu. Vamos reler aqui o texto do verso 55 e 56. Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Quando ele teve essa visão da glória de Cristo, ele estava enfrentando seríssimas dificuldades na vida. Ele estava enfrentando o ódio das pessoas contra ele, no meio de grandes transtornos na vida. E o texto nos diz, o foco dele era o céu, aonde o Filho de Deus está reinando ressurreto. Ele olha para o alto, ele olha para onde Jesus está. Ele não fica se vitimizando: pobre de mim, estou sendo injustiçado, ninguém gosta de mim. A sua mentalidade está no céu, está em Jesus, ele está voltado para Cristo, porque a vida dele é Jesus Cristo. A mente dele, o coração dele, seus sentimentos é Jesus Cristo. Quem é mundano, secularista, é que se envolve com essa vida, e sua mente, seus sentimentos, seus corações ficam nesta terra. Qualquer coisa dessa terra lhe tira o foco, lhe abala. A mentalidade de um crente tem que ser lá de cima. Mesmo vivendo aqui no chão, com os pés no chão, cabeça em cima, no céu. O próprio Paulo, que assassinou Estevão, aprendeu isso com o próprio Estevão, e depois escreveu para os Colossenses. Eu já li o texto, vou reler. Colossenses 3, 1 e 2, abre aspas. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sem vida de oração e sem estudo da palavra de Deus, não se pode voltar a mente para Cristo e para o seu trono de graça. Nessa terra, as nossas dificuldades são reais, nossos problemas são reais, perseguições vêm contra nós e é real, estão aí. Mas isso não pode tirar ou afastar a nossa mentalidade de homem e mulher de Deus. E a nossa cabeça tem que estar lá com Cristo. Os nossos pensamentos devem estar voltados para lá, para Cristo. Nós convivemos com pessoas, nós passamos por situações, mas nada, nenhuma pessoa e nenhuma situação pode estar entre você e Deus. Sabe por quê? Porque Deus não aceita outra coisa na frente dele.
Ou é Ele, ou não é. Nada pode estar entre nós e Deus. Este é o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Jesus tem que ser o nosso alvo. Esta é a vontade de Deus. Jesus tem que ser o nosso desejo. Esta é a vontade de Deus. Jesus tem que ser a maior das ambições da nossa vida. Esta é a vontade de Deus. Onde é que está Jesus? Ele está no céu, reinando lá. E é para lá que a nossa mente tem que ir. É para as coisas de lá que nós temos que alimentar a nossa mente. Essa é a segunda motivação do somente Cristo: ter mentalidade voltada para o céu. Olhe somente para Jesus, enchendo-se do Espírito Santo, tendo mentalidade voltada para o céu. E como fez Estevão, olhe somente para Jesus, esperando por um Cristo vencedor. Espere por um Cristo vencedor. Versículo 56. Veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra, à direita de Deus. Filho do Homem, expressão usada por Jesus, mas fora de Jesus. Somente Estevão usou esse termo para se referir ao Cristo de Deus. Só Estevão usa esse título, Filho do Homem. E para os judeus, para a sabedoria judaica na profecia de Daniel, o Filho do Homem é o personagem vencedor de todas as eras. O personagem que vem com as nuvens para reinar eternamente. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, vou ler. Abre as aspas. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Foi dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno. Estevão está esperando o grande vencedor, que tem tudo, todo o poder, o domínio sobre tudo. E ele o vê, exaltado, em pé. Quando Jesus voltar a este mundo, ele vai novamente se levantar do trono e vai vir com as nuvens. E ele vai derrotar os seus inimigos. E ele vai envergonhar os seus traidores. Todos serão derrotados e humilhados por ele, aqueles que se colocaram em rebeldia contra Jesus, vão ficar nos seus pés. Olha a profecia de Davi, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, aqui disse Yahvé para Adonai, ou seja, o Pai falou para o Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Estevão estava nessa promessa de Deus,
Ele cria que Jesus de Nazaré era este que se assentou à direita de Deus. É o nosso Redentor, e Ele é o grande vencedor. Tudo pertence a Jesus. De Jesus nós só podemos esperar vitória. Aconteça o que acontecer, passemos o que passar, sintamos o que sentimos, de Jesus somente vem vitória, e é vitória para sempre. Nós precisamos viver com a mentalidade e a esperança de vencedores. Mas isso só vai acontecer se nós focarmos Jesus. Se nós ficarmos focados nas coisas dessa vida, nas tragédias, nas dores, nas perdas, nas coisas que acontecem debaixo do sol, nós estamos sob a maldição dessa terra. A terra é decaída, o homem nasce, cresce, se multiplica e morre. Este é o ciclo da vida nessa terra. Tire os olhos dessa terra, deixe de ser mundano, deixe de viver como se Deus não existisse, como se Jesus falasse besteira. Olhe para Cristo, ouça o Evangelho, mude a postura, reconverta-se. Torne-se um homem, torne-se uma mulher, torne-se um jovem de Deus. O tempo é muito curto. E espere um Cristo que vem vencendo e é o grande vencedor. Essa é a terceira motivação do Somente Cristo. Esperar por um Cristo vencedor. Nosso Cristo não é um pobre coitado. Nosso Cristo não é um boy. Nosso Cristo é o Rei sobre os reis, é o Todo-Poderoso exaltado, é o advogado e o juiz. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é salvador de quem procura por Ele. Ele é o Senhor. Espere por Ele, por esse Jesus. Concluindo, irmãos, os cristãos evangélicos no mundo devem relembrar a reforma do século XVI com gratidão a Deus. Afinal de contas, a reforma fez um resgate da doutrina da suficiência de Cristo para a salvação da igreja. A reforma reavivou a igreja cristã na terra, e desde então essas gloriosas e santas doutrinas nos reavivam. Nós somos filhos dessa reforma. Nós seguimos o mesmo legado de doutrina. Somente Cristo. E se nós nos enchermos diariamente do Espírito Santo, se nós assumirmos a mentalidade bíblica, cabeça no céu, se nós esperarmos por um Cristo vitorioso, nós receberemos honra de Jesus Cristo. Lembre-se, Deus prometeu: honrarei os que me honram. Honrarei os que me honram. Como Estevão foi honrado, como Lutero, Calvino e outros foram honrados. Jesus Cristo vai nos defender. Não seremos jamais condenados por nossos pecados. Jesus Cristo vai nos receber pessoalmente, aconteça o que acontecer conosco nessa terra. Se nós tivermos a Ele e somente Ele, acima de tudo e de todos.
No castelo está o rei. E o nosso castelo é forte. É Jesus, o ressurreto, o exaltado, o governante absoluto, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você nem precisa abrir o inário, está aí no boletim. Hino 155, o grupo vai vir aqui, nós vamos cantar juntos, encerrando a mensagem de hoje, o hino da reforma, a letra é feita por Lutero, a melodia não, a letra. A melodia Lutero ouviu num bar. Falou, nossa, que melodia linda, eu vou usar essa melodia com uma letra que glorifica a Deus. E santificou a melodia Castelo Forte, a letra. O cristão está focado na letra, não é na melodia, na letra. Então vamos ficar de pé para nós cantarmos esse maravilhoso hino, dando graças a Deus, né, por mais de 500 anos de resgate doutrinário que a Reforma Protestante nos fez.